Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Hoje tu pode fazer isso com toda alegria. As crianças, então, de 4 anos a mais, pode estar passando, que tem um culto esperando por vocês. Que bom, irmãos. Todos descansados hoje? Ninguém trabalhou, né? Ninguém trabalhou, então está todo mundo descansado. Ai, que bênção. Nós temos trabalhado, então, começamos no início do mês, trabalhando falando um pouco do propósito de Deus, do chamado para servirmos. E eu creio que tem sido, para mim pelo menos, tem sido uma bênção esse tempo de preparar e de estar aqui, de estar ouvindo também, creio que para o Abel também. E a expectativa, irmãos, que para vocês também, porque Deus não teria nos chamado a fazermos isso se não fosse para toda a igreja estar recebendo o mês que temos recebido. Eu queria, nessa introdução aqui, trazer à memória 2 versículos, né, que já foi, eu citei no primeiro, o Abel citou. Eu gostaria de ir citando até eu terminar esse tempo, porque nós vamos ouvir muitas coisas bíblicas, muitas revelações, muita coisa se acrescentar à nossa vida nesses 2 meses. E nem sempre a gente consegue guardar tudo. Isso é normal também. Mas eu ouvi alguns exemplos assim que é interessante, com amigos meus, irmãos caçador, que caçavam, atiravam marrecão, né, que é em bando de marrecão. E às vezes o cara está lá caçando, quando se podia caçar, tá, irmãos? Agora não pode mais, então não é agora que eles estão caçando. Foi há muito tempo atrás que eu vi isso. E daí como é que faz, né? Tem 15 marrecão voando. É só atirar no meio deles? Não. Diz que se não mirar num e acertar naquele, se atirar no meio vai errar. Então, com o que eu quero dizer com isso? Que são muitas informações. O ideal era que se nós pegássemos toda ela, se a gente anotasse, rebuscasse, e fosse cada texto aqui citado, a gente revisse, mas nem sempre é assim. Então, eu creio que esses 2 textos, eles nos dão um alicerce, para sempre que a gente pensar em servir a Deus, no serviço para o Senhor, que envolve o nosso dia a dia todo, a gente pudesse, a partir daí, também ter o alicerce. Eu queria só trazer a memória aqui de nós, Efésios 2:10 e Mateus 15:16. Talvez você sublinhe aí, né, vão ser citados talvez 40, 50 textos no decorrer desses meses. Mas eu escolhi esses 2 assim para a gente ter um alicerce quando a gente fala em trabalho, em obras. Eu quero começar lendo Efésios 2:10, que diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, para fundamentar, irmão, que todos nós somos chamados a trabalhar com o Senhor e para o Senhor. Todos nós. Há boas obras que Ele já preparou para nós. É só a gente seguir os passos. É só a gente desejar fazer o que está no coração, alinhar a nossa vida com o desejo do coração de Deus. Em Mateus 5,16, que diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Talvez tu já tenha sublinhado, mas tenta, se não decorar, mas pelo menos saber aonde tu localiza o texto e o que ele significa para ti. Medita nisso, né? Abre em casa, olha, pede revelação para Deus, porque todos nós fomos chamados a boas obras com o objetivo de glorificar a Deus. Amém?
O objetivo final é sempre glorificar a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu creio que todos nós, todos os pais, na verdade, eles sempre, já desde muito cedo, começam a estimular os filhos para uma carreira. Né? Ah, filho, o que é que tu quer ser? E daí, eu quero ser tal coisa. E tu começa a dar corda, né? Vamos que vamos, tem que estudar muito, tem que aprender muito. Aí começa, precisa de notas boas. Daqui um pouco percebe que precisa um curso técnico, né? Para dar uma reforçada na profissão. Precisa cursinho, faculdade. Para quê? Para justamente que tenha uma carreira de trabalho, que tenha um sustento para ele, para sua família. Isso é algo normal e é saudável. E também, irmãos, nós precisamos entender que há uma carreira proposta por Deus, que não é separada dessa carreira. Entende? É isso que nós precisamos entender. Deus tem um projeto para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, que é uma carreira também. E só que ela é junta, ela corre junto com isso. E agora eu te convido a abrir em Hebreus 12, que existe um propósito de Deus para todos nós. E para nós sabermos sempre que a importância da gente, que tudo é uma coisa só. Não é uma carreira separada para o trabalho, uma carreira separada para mim e para a eternidade. Não. Ou eu ando com Deus no trabalho, ou então talvez a minha chance de ir para a eternidade com Ele é muito pequena. Não há como separar essas coisas. E eu creio que isso é uma lógica, mas parece que isso às vezes não fecha bem com a nossa vida. Ali em Hebreus 12, 1 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, ele estava falando, ele tem uma lista em Hebreus 11 de todos os caras de fé, né, do passado. Então ele diz assim, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus. Este é um projeto que nós precisamos direcionar, o que está sendo feito com as crianças lá, agora no cultinho, que está sendo feito com o Joade, o que cada pai e mãe que está aqui, né, provavelmente faz em casa, projetar uma carreira, assim, ajudar. Mas essa carreira é a mesma, irmãos. A carreira para ser um bom profissional, ela é a mesma para ser um bom cristão. É essa carreira que Deus tem projetado, essa carreira para nós. Né? A carreira diz ali que nos está proposta. É a mesma carreira. E ali tem uns conselhos, 3 coisas diz ali. Deixe as coisas que atrapalham. Eu creio que é muito pessoal falar disso. Ele não tá, é diferente de pecado. É muito pessoal para cada um de nós. Eu não sei o que atrapalha. Não é que nem o pecado. O pecado a gente olha para a palavra e sabe, isso é pecado. Agora, o que atrapalha a minha vida? Às vezes, quando eu penso nisso, eu penso assim, por exemplo, as mídias, né? Um bom filme na TV, olhar um pouco a internet, sabe, de repente o esporte. Não sei, é bem pessoal, mas está entendendo, não é pecado. Agora, o que pode nos atrapalhar é ficar 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas na TV e nas mídias, e 15 minutos lendo a palavra, ou quem sabe 15 minutos orando. Isso nos atrapalha. Isso não é pecado. Eu não entendo que seja pecado. Mas nós estamos dando muito pouco valor. Isso está atrapalhando a nossa carreira que Deus projetou para nós. E com certeza não é assim. Isso é uma coisa, ele diz, e o pecado? E o pecado nós sabemos, então o Espírito Santo vai estar nos revelando, nos apontando, é pecado, é pecado. Que tenazmente, como a cola, gruda em nós. Né? Ele diz, deixe de lado, fuja disso. Né?
E porque essas coisas deixam lenta a nossa carreira. Qual é o corredor que vai correr com um casacão, né, uma corrida? Ele vai escolher uma camiseta leve, um tênis adequado. Ele não vai lá com a botina de trabalhar na construção para correr a carreira. Uma maratona de 42 quilômetros, ou mesmo de 12. Ele vai estar com algo que favoreça isso. Então, nós também precisamos. E outra coisa, com perseverança. Constante, constante. Está chovendo, caindo raio? Estou no culto. Estou na célula. Sabe? Estou indo. Todo mundo, quando chega às 6h30 aí, os que trabalham e os que já trabalharam às 6 horas, não pega o guarda-chuva, a bicicleta, ou seja lá o que foi, não vai para a fábrica? A maioria dos mais velhos já fez 35 anos. Os mais novos, pela lei nova, agora vão fazer com 40 anos. Né? Precisa mais tempo agora. Mas é a realidade. Irmão. Então, sermos constantes, com perseverança. As coisas de Deus, o chamado de Deus para nós é com perseverança, com entusiasmo, com alegria de fazermos. Ah, vai ter horas boas, horas menos boas? Vai ter sim. Mas esse é o chamado. Olhando para quem? Para os pastores, para os líderes ou para alguém que lidera um grupo caseiro? Não, olhando para Jesus. Essa é o nosso alvo. Deve ser a nossa fonte de alegria. Então, irmãos, há uma carreira para nós, há um propósito, um trabalho, um serviço que começou essa carreira quando nós recebemos Jesus como Senhor na nossa vida. Na primeira aula agora desse curso, acho que vocês lembram, não nesse contexto aqui, mas o irmão falou que nós podemos comparar assim essa vida a uma corrida de bastão. Eu fiquei pensando, é isso mesmo. Irmão, quando você se converteu e alguém entregou um bastão para nós. Sabe aquela corrida de 400 lá, que é 4 corredores? Mais ou menos assim. E nós estamos correndo, irmãos. E tem muitos correndo. E essa é a nossa época de correr. Você está no tempo de correr. Tanto aqui que com liberdade eu posso ver o Davi com 80 e poucos, assim como o mais novo que está aqui, de repente o sobrinho o neto Rogério ali, né? Os outros mais pequenos aqui que são do Rock que está dormindo, mas a hora que receber a vida de Cristo, a hora que receber Jesus como Senhor, vai receber um bastão. Começa uma carreira, começa uma corrida de trabalho, de serviço, de propósito para Deus. Todos nós chamados. Uma multiforma, com diferenças e tudo mais que nós vamos ver agora, mas queria fazer esse tempo de introdução. E agora eu quero te convidar para nós entrar mesmo na palavra de hoje, que é Mateus 20, 20 a 28. Com o título que eu escolhi, Servir é ter a mentalidade do rei. Servir é ter a mentalidade do rei. Mateus 20, do 20 ao 28. Amém? Todos acharam? O pedido da mãe de Tiago e João. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e, o adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhe disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui. Irmãos, então, Jesus está em algum lugar ali e chega a mulher de Zebedeu. Né? E chega para Jesus, olha, eu preciso um pequeno favor. Irmãos, eu creio assim que é possível que essa senhora foi articulada pelo Tiago e o João, né? Chegaram para a mãe, não mãe, quem sabe tu dá uma conversadinha com Jesus aí, porque nós temos uma ideia aí, né? Nós precisava de uma forcinha para ver se ele concede esse pedido. E ela então chega a Jesus, olha, eu queria que meus 2 filhos, um sentasse no teu reino, à tua direita, outro à tua esquerda. Irmãos, creio que com certeza eles pensavam num reino físico. A gente pode ver, no decorrer, eles imaginavam Jesus reinando na terra. Porque todos da época imaginavam assim. Se a gente olhar Lucas 17, 20 e 21, a gente vai perceber que não era só os discípulos. E os outros também imaginavam. Eles esperavam um reino físico. Eles esperavam alguém que ia reinar aqui na terra. Diz ali, interrogado pelos fariseus de quando viria o reino de Deus, Jesus diz aos fariseus, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus então começa a explicar para eles e sempre tentando mostrar que o reino que ele falava era um reino espiritual. Não era um reino físico, do qual alguém podia se gloriar de si alguma coisa. Irmãos, isso era tão forte que mesmo depois que Jesus ressuscitou, se a gente olhar Atos 1:6, você pode abrir aí se quiser acompanhar. Atos 1:6. Eles questionam Jesus e dizem assim, é neste tempo que o Senhor restaura o reino de Israel? Como quem diz assim, né? Imagino que eles estão dizendo assim, escuta aqui, Jesus, como é que é? Nós vamos assumir o controle do mundo ou não vamos? Eles queriam isso, eles imaginavam isso, né? Provavelmente eles pensavam, chegou a hora agora, vai ser agora que nós vamos botar os romanos para correr de volta para a Itália? Para Roma? Como é que é esse negócio? Por quê? Porque eles não entendiam que o reino que Jesus falava o tempo todo era um reino espiritual. Não era um reino físico para aquela época. E neste contexto, então, que chega, pensando isso, chega a mãe de Tiago e João, e eu imagino que trazendo para a nossa realidade, ela diz, ó, Jesus, é uma coisa simples. Eu queria que João aí, que ele é um cara bom em matemática, vamos dizer assim, ele fosse o ministro da fazenda. Né? Tu colocasse eles aí. E o Tiagão, ele fosse o ministro da justiça, ele já é um cara mais reforçado aí. E essa coisa simples, os teus 2 primeiros. Veja bem, irmãos, não bastava eles já serem os 12, era algo tremendamente importante. Eles queriam ser os primeiros, ser notado, se sobressair, ser um dos principais. Eles tinham, assim, o olhar voltado para uma posição, para um destaque. Só que no versículo 24 ali, a coisa fica pior ainda. Eu creio que daí, Jesus com certeza já sabia, conhecia o coração, mas ele viu com clareza que o negócio era muito mais sério da equipe dele. Diz que todos os outros se indignaram. Porque eles também queriam
Certamente eles também queriam. Se eu já for o segundo ou terceiro, não sou tão importante. Importante é aqueles 2 que vai estar um do lado direito e outro do lado esquerdo. Né? E os outros 10 também queriam isso. Almejavam isso, né? E de repente, Jesus se vê nessa situação, olhando que mesmo aqueles discípulos que estavam junto ali, eles simplesmente tinham os mesmos aspectos da natureza do homem caído, né? Que deseja o quê? É egoísta, quer estar em primeiro lugar, quer ser notado. Estava ali. E Jesus, ele traz um ensino. Se olharmos, quando a gente lê o Evangelho, vocês vão perceber que Jesus era um oportunista, irmãos, que serve para nós em qualquer situação. Jesus, a gente vê se levantar uma situação e em cima disso Jesus trazia um ensino. Né? E ele viu uma ocasião oportuna ali de trazer uma correção, de trazer um discernir ali e um corrigir também. Né? Porque o foco de ensino de Jesus era que eles entendessem que ali havia uma mentalidade humana, mas a mentalidade do reino era totalmente outra. E ele começa dizendo, olha, vocês têm que entender uma coisa, os reis da terra, eles pensam assim, eles fazem assim. Né? Os reis da terra são assim. E daí ele continua falando assim, ele faz um contraste. Mas ele diz, entre vocês não vai ser assim. Não é assim. Guarde essa frase aí, irmão. Porque muitas vezes essas situações virão para nós. E nós lembrarmos que Jesus diz, entre vós não será assim. O reino de Deus é diferente da mentalidade do mundo. A mentalidade do reino é outra, totalmente o oposto. E depois disso ele fala que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele não apenas faz um contraste dessa mentalidade, mas ele explica que a prioridade de Jesus é servir. E ele mesmo, então, irmãos, ele se coloca como exemplo, um modelo para os discípulos, um modelo para nós, um modelo para todos. Sempre será Jesus. Amém? Sempre será Jesus. Porque daí ele diz, eu entendo assim, eu faço assim, eu sirvo, eu dou o exemplo. Porque hoje, falando em servir, para nós, eu creio que a gente ameniza um pouco o significado de servir. Porque servir vem de servo. Quem era o servo? O servo era um escravo que era comprado. A maioria dos servos da época eram tratados como um objeto. Como um objeto. Eles não eram tratados como uma pessoa. Eles só tinham utilidade por aquilo que eles faziam. Eles eram servos. Eles eram comprados. Eles não tinham direitos. Então, eles eram úteis apenas por as tarefas que eles realizavam. E Jesus está usando essa ideia para comunicar os valores do reino. Ele disse, os governadores, o mundo é assim. O reino que eu prego não é assim. Primeiro se serve. Os primeiros servem. Os grandes servem. Então foi muito importante, eu creio que é importante nós saber que Jesus frisou isso. O mundo é assim. Nós não somos assim. Qual é as características, irmãos, que a gente percebe na mentalidade do mundo? Se sentir superior em relação aos outros. É uma das primeiras coisas. Buscar seus próprios interesses. Egoísmo, ser servido. Porque muita gente almeja o poder. E às vezes a gente pode até pensar, eles estão interessados na nossa causa. A grande maioria vai defender seus próprios interesses. Por quê? Porque não vai fazer diferente, porque essa é a mentalidade do mundo. São treinados, são educados para serem servidos, para buscar os próprios interesses. Isso é um retrato da natureza caída. Como se a pessoa fosse medida o valor que ela tem pelo poder que ela tem.
Esse é grandão. Esse está com um monte de poder nas mãos, buscando seus próprios interesses. Essa questão de buscar os seus próprios interesses não é de hoje, irmãos, é antiguíssima. Quando Paulo queria se comunicar com os filipenses, mandar uma carta para eles, mandar notícia e saber notícia deles, ele escreve em Filipenses 2, 21 e 20, 21, se tu quiser olhar aí, ele escreve a respeito de Timóteo. E ele retrata a carência que era de homens que não buscassem apenas seus próprios interesses. Filipenses 2, 20 e 21. Ele achou em Timóteo alguém com as características e com a mentalidade do reino, mas era raro, porque ele diz assim, ó, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, já 2000 anos atrás era difícil isso, mas Paulo achou em Timóteo alguém que tinha característica, que podia mandar, porque ele buscava o interesse dos outros. Porque era um retrato também, né, do homem caído. E aí as pessoas ficam focadas, a mentalidade do reino, elas ficam focadas naquilo que é delas. Para servir, ficam apenas as sobras. Ah, se der, isso servir a Deus, servir aos outros, porque nós estamos falando de servir aqui, e quando a gente está na visão do reino, na mentalidade do reino, nós servimos os outros, automaticamente nós servimos, nós fizemos a vontade de Deus. É isso o servir. E muitas vezes elas vão dizer, ah, se der tempo, ah, se eu não tiver nada para fazer naquele dia. Por isso, irmãos, quase ninguém acredita que alguém possa servir sem interesse pessoal. As pessoas não acreditam. Porque a cultura é, cada um cuida dos seus interesses. Então as pessoas estranham. Eu lembro que, uns anos atrás, a gente serviu uma família e serviu e vocês fizeram parte disso, porque levava alimentos e muitas coisas lá, e levava a palavra. E eles eram muito simples e tinham carência de quase tudo. Mas o interessante, olha o que os vizinhos disseram para eles. Cuidado, essas pessoas vão querer tirar algo de vocês. Porque não é costume alguém fazer alguma coisa sem querer nada em troca. O pessoal sabe, hoje muita gente recebe algo. Mas eles sabem que no fundo, até para garantir aquele algo, eles têm que dar algo em troca. Essa é a mentalidade do mundo. Não é a mentalidade do reino. Mentalidade do reino, alguém servir por compaixão. Alguém olhar para aquele necessitado, e eu creio que Jesus tinha isso, quando ele disse que tinha uma dor, né, nas entranhas de compaixão. Isso é a mentalidade do reino. Buscando glorificar a Deus. Nunca, né, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. Mas na mentalidade do mundo, irmãos, tem o egoísmo, tem o anseio de superioridade. Lucas, quando escreve a respeito desse mesmo assunto, Lucas 22, 27, você pode abrir aí, ele coloca um pouquinho o mesmo, ele traz o mesmo conteúdo, porém com uma frase diferente. Lucas 22, 27. Amém? Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Para o mundo, quem está à mesa é o grandão. Jesus diz, comigo eu sou como quem serve. Então, na perspectiva do mundo, quem está à mesa é que é o cara. Quem merece as honras, quem merece, né? Com Jesus é aquele que serve. O maior é o que serve. Ele apresenta aí o mesmo
aspecto que ele apresenta no texto que lemos de Mateus. E a notícia ruim, irmãos, é que isso vai piorar. A mentalidade do mundo, ela vai crescer. O Paulo, quando ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 3, infelizmente o Paulo não dá boas notícias. Ele diz para Timóteo assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis. E daí ele começa a citar a lista. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, e vão indo. Lá no 5 ele diz, inimigos do bem, né? No 2, mas no 5 ainda ele diz assim, eu vou pular para lá, tendo aparência de piedade. Irmãos, é só aparência. Não deixamos nos enganar. Tem muitas coisas que é feito só por aparência. Né? É dado tanto e tanto e tanto, há uma necessidade, é verdade. Mas é uma aparência, não é verdade. Sabe, não é de coração. É buscando o próprio interesse. É melhor que dê? Claro que é melhor que dê. Cada um que é suprido, que necessita, talvez nenhum de nós experimentou a fome ou não tem o que comer. Então, as pessoas necessitam disso. Mas é aparência. Sabe, é só aparência. Inimigos do bem. Na verdade, são inimigos do bem, muitas vezes. Mas fazem para dar uma aparência de quem se preocupa. Isso é o mundo. Né? Isso é a visão que o mundo tem. Nós precisamos ter a mentalidade do reino, irmãos. Eu lembro aqui o texto de Mateus 12, 2, talvez um dos mais conhecidos, que mais temos falado no decorrer dos anos, que diz ali, não se amoldem, não se conformem, não vivam no padrão desse mundo. Paulo diz, não façam isso, né? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mateus 12, 2. Romanos 12, 2, perdão. Romanos 12, 2. Vale a pena decorar 1 e 2. Quando ele começa, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, entreguei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Daí ele diz, não vos conformeis com esse mundo. Muitas vezes, muita situação, elas vão vir, pois é, mas tu vê, é assim mesmo, hoje é diferente. Não. Jesus não disse, no ano 2023 vocês mudam a palavra. O mundo vai estar mudado, vocês mudam a palavra. É a mesma palavra. O conselho é não tomar a forma desse mundo, mas sendo renovados. Tem uma palavra assim, que nós sabemos também, irmão, mas é bom estar bem assim ativa a nossa mente. Abre aí para mim, 1 Coríntios 2,16. Não vou ler todo ele, mas tu vai encontrar essa frase. 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Parece uma coisa estrondosa, e é estrondosa mesmo. Já pensou? Talvez tem tanta coisa, irmãos, que são verdades para nós, que foi depositado em nós, que são tão grandes, que talvez a gente nem assimila o que significa isso. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não sei qual é a versão que tu tem, mas na minha diz assim. Ali também diz, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós não temos a mente do mundo, nós não temos a mentalidade do mundo, nós temos a mente de Cristo. E nós servimos segundo a mentalidade de Cristo. Veja, Jesus ele estava falando isso para os discípulos, irmãos, que logo, logo iriam ser os caras que continuariam essa palavra que chegou até nós.
Ele estava explicando algo para aqueles que seriam os primeiros que iam dar sequência no trabalho que Jesus fez. Trariam as mesmas verdades. Viveriam uma vida muito semelhante a ele. Só que estavam naquele momento ainda com a mente do mundo. Jesus diz assim, no mundo, o que está à mesa é grande. No reino, servir a mesa é grande. Funciona assim com a minha mente. A mudança de mentalidade é justamente o transformar, é substituir totalmente. É uma troca dessa mentalidade humana pelos valores do reino de Deus. E o nosso deixa para isso é nós lembrar que a palavra afirma, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Diz para o teu irmão aí do lado, diz que ele tem a mente de Cristo. Faz favor. É bom a gente ouvir essas verdades, né? Assim, gravar. Porque na matemática, no reino, no mundo, quando você divide, você fica com menos, irmão. Na mentalidade do reino de Deus, quando você divide, você multiplica. É a lei de dar e receber. É a lei de dar e receber. Olha o que o Paulo, lembra que os filipenses mandaram oferta para o apóstolo Paulo. E ele ficou muito feliz. E ele diz, recebi tudo e tenho abundância. E diz, mas o que mais me alegra é o crédito que vocês têm diante de Deus. Paulo diz assim, não é só porque eu recebi. Eu tenho fartura. O que me alegra é que o dar de vocês deu crédito diante de Deus. Isso, o servir é multiplicar. O dar, na mentalidade do reino, é multiplicar. Na metade da mentalidade do mundo vai dizer assim, mas se você dá, você vai ficar com menos. Dá com pouco, você vai estar numa situação difícil. E eu não estou aqui falando e pedindo oferta, irmãos. Estou falando dessa realidade aqui. Não estou falando de troca, estou falando daquilo que a palavra diz. Da situação que Paulo estava. E ele diz ali, eu fico feliz. Não é pelo que eu recebi, é pelo crédito que vocês têm diante de Deus. E Jesus, então, ele diz ali, que os governadores desse mundo é assim, mas com vocês não será assim. E pelo contrário, ele diz, não será assim, porque também vai ser o oposto disso. E ele continua ensinando ali, dizendo, então, a verdadeira grandeza é servir. Jesus deixou muito claro. Quem quiser se tornar grande, aquele texto que nós estávamos ali no 26, 27, vai seguindo, é aquele que serve os outros. Quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja o vosso servo. Por que Jesus está usando isso primeiro, grande? Porque esse era o pano de fundo na conversa da mãe do Tiago e João. Né? O assunto era esse, ele tinha que explicar. Ela veio pedir algo que estava lá no coração deles um tanto egoísta, que eles queriam ser notáveis. Eles queriam estar do lado do mestre. Não estavam com a visão clara. Claro que eles amavam Jesus. Mas Jesus percebeu que o objetivo ali era outro. Era de sobressair. Então ele tem que explicar bem isso aí, né? E ele diz para eles, se vocês ambicionam ser grande, então eu tenho uma receita para vocês. Quer ser maior? Quer ter primazia no reino? Jesus está dizendo para eles, ambiciona isso? Então tu vai ter que perder totalmente essa mentalidade do mundo e ter a mentalidade do reino, que é servir, servir, servir. Porque o ser grande no reino de Deus é aqueles que servem os outros. Então o padrão, vamos dizer assim, o padrão, qual a forma, né, que é para nós, o que eu e você devemos interagir no nosso relacionamento com as pessoas. E não só nos cultos aqui, né, irmãos? Não só nos programas da igreja, mas no dia a dia, onde nós trabalhamos, aonde nós vamos. O nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida,
deve ser sempre a mente de Cristo, a mentalidade do rei. Essa é a receita para nós. Sempre, tudo que nós fizermos, essa carreira, ela é única, com a perspectiva do reino. Abre comigo Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Diz ali, nada façam por ambição egoísta. Quer dizer, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que coisa, né? Em toda situação. Ele não está dizendo em alguma situação. E a Bíblia, irmãos, ela não manda nós se diminuir. Nesses textos aqui. Não diminui o nosso valor. Ela só, a palavra vem na direção de nós considerar os outros superiores a nós. Mas não está nos diminuindo. Não. Nunca está nos diminuindo. Porque nós somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo. Somos a sua noiva, somos a sua igreja. Amém, queridos? Jesus está dizendo, mas coloque outros na mesa, considere eles superiores. Você assuma a posição e a função de servo. Irmãos, eu quero encerrar agora com esse último texto aqui, vamos nos finalmente, para trazer uma palavra para nós que nos mostra que servir é para todos. Talvez vai dizer, mas é lógico. Mas eu creio que ela precisa, e é o que vai ser nesses 2 meses. Vai vir muita coisa para nós desafiadora, nessa área de servir, como foi nas outras áreas, vai alicerçar, vai fundamentar, vai nos desafiar, e eu creio que muitas decisões na nossa vida vão ser tomadas nessa área a partir dali. 1 Pedro 4, 10 e 11. Lá no finalzinho. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme e graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui fala, irmãos, de mutualidades. Todo mundo vai ter que servir. Todos são chamados. Jesus não força ninguém a servir, mas todos são chamados a servir. Não é só colocar o outro na mesa. Ou tipo assim, às vezes um vai estar servindo, às vezes vai estar à mesa. Na Bíblia tem os mandamentos recíprocos, que nós encontramos aí, que nem ali, servir uns aos outros. Orai uns pelos outros. Suportai uns aos outros. Então, irmãos, tem serviço para todos. Quer dizer, eu sirvo um irmão, ele serve ao vizinho, o outro serve um colega de trabalho, o outro é servido por outro. Então, irmãos, tem vezes que você e eu somos o garçom. Tem vezes que nós estamos à mesa e outros vão ser o garçom. Servir uns aos outros. Porque todos vão ter oportunidade de servir. Tem coisas assim, a mentalidade do reino é muito preciosa. Essa semana que passou agora, choveu alguns dias, eu fui dar uma caminhada e choveu. Chegou a chover, né? E eu voltando, fui com uma parada de ônibus, daí a minha esposa teve que me servir, né?
buscar de carro, fiquei na parada de ônibus, tranquilo, admirando a chuva. Mas importante, irmãos, eu queria honrar aqui um irmão que eu, olha, servi assim uma ou duas vezes a família dele, mas pouquíssimo, nunca, não congrega conosco, nunca congregou. Mas é um irmão precioso no pouco que eu conheço ele. Mas foi interessante que ele estava no rumo contrário. Esse irmão percebeu, ele retornou, ele encostou o carro na parada e ele disse assim: ô pastor, posso te levar para casa? Entende? Algo muito simples, talvez, mas alguém que tem a mentalidade do reino, que tem o desejo de servir. São essas coisas também. Não é sempre que nós vamos servir um dia todo de trabalho. Às vezes é 10 minutos, às vezes vai ser uma hora, às vezes não sei o que Deus pede de nós e a hora que pede de nós. Mas eu agradeci carinhosamente, porque a minha esposa já estava indo me pegar, mas eu fui muito bem servido ali naquele momento de chuva. E eu creio que cada um de nós tem algo para contar. E devemos ter mesmo para testemunhar. Quantas vezes fomos bem servidos, quantas vezes tivemos o privilégio. Porque servir, irmão, não é canseira. Eu quero falar aqui, ó, não é canseira. Veja bem, primeiro é servir uns aos outros. Como se serve ao outro? Faça na força que Deus supre, diz ali. Na multiforme graça de Deus. Não é, porque se acha que é canseira, está errado, alguma coisa está errada. Fica triste, de novo, tem que fazer de novo. Não, faça na força que Deus supre. Não é porque você sabe fazer, não é porque você tem tempo para fazer, não é porque tem capacidade. O correto, o que a palavra está nos dizendo, faça na força que Deus supre. Receba de Deus essa graça, que é muito grande. A graça dinâmica, que nos impulsiona a servir. Faça dessa maneira. Outra coisa que fica muito bem claro ali, né? Como? Faça na força que Deus supre. Servir com um objetivo, irmão, com um propósito que está ali, ó. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Está ali no versículo 11. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, servir é para todos. Está muito claro, né? Como é que nós fizemos? Conforme a força que Deus dá, conforme a graça que Deus dá, e que Deus seja glorificado. Não é para sair dizendo, eu trabalhei lá, eu fiz, eu não sei o quê. Se Deus quer te honrar com algo, deixa Ele honrar. Mas Ele é que precisa ser honrado e glorificado. Então, irmão, eu queria estar terminando assim, deixar para nós assim. Ó. Talvez em muitas ocasiões, conforme a situação, o pessoal vai dizer, o mundo é assim hoje, a situação assim, o momento é assim. Lembre-se do que Jesus disse para os discípulos. Era a mesma coisa naquela época, ele disse, não é assim entre vós. Não é do jeito do mundo. Não é com a mentalidade dos governos, é com a mentalidade do reino de Jesus Cristo. Sabe? Firme essa posição que tu vai lembrar talvez de muita mais coisa. Né? Essa frase. Não é assim entre vós. Não vai ser assim. Vai ser o contrário. Nós estamos na contramão do que o mundo direciona. Ele não disse não apenas só não é assim, mas pelo contrário. Mas lembre disso, não vai ser assim. Sempre que se apresentar alguma coisa, mesmo com a cara assim meio mascarada, de boa, mas que é do mundo, nós precisamos lembrar de que Jesus disse para os discípulos. Não é a mentalidade do mundo, irmãos, que rege a nossa vida, nunca, em nome de Jesus. Mas a mentalidade do reino. Porque nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. E servimos para que Deus seja glorificado. Isso que vai trazer alegria, que vai todo aquele que servir com essa visão, ele vai ter um contentamento sobrenatural. E todo aquele que servir na força do braço vai cansar. Mas todos somos chamados a servir. Amém? Glória a Deus. Alegria. Vamos ficar de pé, irmãos.
creio que de tempo em tempo a gente começa a fazer um balanço da nossa vida, né? O domingo foi, para alguns os 20 anos foram, os 30, os 40, 50, 60. Mas há uma carreira proposta por Deus para todos nós, até o último fôlego. Amém? Talvez feche teus olhos agora e eu creio, irmãos, que todo dia é tempo de nós pedirmos para alinhar o nosso desejo, a nossa vontade, com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa carreira é única. Pode ter certeza que Deus, se Ele te deu sabedoria, capacidade para tu ser um ótimo profissional, não importa a área, é a mesma carreira que Ele tem proposto para tu honrar Ele, glorificar, servir os irmãos, servir o próximo, servir a igreja. Pode ter certeza disso, irmãos. Todos nós somos chamados. Há uma graça tremenda, incalculável de força que há em nós da parte de Jesus Cristo para nós trabalharmos, para nós servirmos. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.